Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Rapaz, meu Deus do céu, estamos de volta. Meu Fluminense deixou aquele joguinho mole daquele jeito. Hoje, gente, o joguinho tava desenhado pra gente meter um golzinho, ficar tranquilo, 3 pontos, hein? Conseguimos perder a partida. Bom, mas nesse vídeo aqui, a gente vai comentar sobre a revolta da torcida do Fluminense em relação a Soteldo, tá? Renato Gaúcho teve uma nota muito baixa na avaliação do público. Também a gente vai trazer isso aqui para você, né? É claro que em relação ao Renato, existe a justificativa que ele vai dar e a gente vai trazer tudo para você. Mas ó, vamos começar pelo começo. Galera, Soteldo. O que a gente fala de Soteldo? Tá cedo para admitir que o Soteldo deu errado, que a gente já tem que parar de usar, já tem que dar oportunidade para outro, tem que arrumar um clubinho para ele depois ser emprestado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um jogador ser tão rapidamente fritado. E aqui eu não tô falando que quem tá fritando tá errado não, tá? Esse aqui é um dos únicos jogadores que eu particularmente acho que esse hate que ele tá recebendo vale a pena. No sentido de Soteldo não está bem. Galera, olha os números do Soteldo com o Fluminense. Informação aqui do Wilson Forte, ele fez esse levantamento. Só para você ter uma ideia. De 18 jogos, foram 11 derrotas. 6 empates, 1 vitória. Essa vitória foi quando ele saiu machucado em 15 minutos de jogo. Um aproveitamento de 16,6. Ele não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Então assim, meus amigos, eu sei que eu sempre falo pra vocês, galera, vamos ter calma, vamos esperar o cara chegar. O cara já não chegou muito bem, já tava lesionado, depois chegou, lesionou de novo e teve outra lesão. Não, eu entendo tudo isso. Só que o problema é que Soteldo, ele foi contratado como solução. Soteldo não é aposta, tá? Aquela aposta que a pessoa fala, não, vou dar uma apostinha aqui, Soteldo, pá, já é experimentado, tal. Não, ele foi tratado como, não, vamos trazer um jogador de certeza que vai entregar números, porque a gente precisa de números, né? E ele não entrega nada. Entenda, eu nunca sou a favor de uma perseguição a ninguém. Nem acho que a gente tem que perseguir o Soteldo, só tô dizendo. Para um jogador que o Fluminense gastou 30 milhões e chegou para resolver problemas, ter esse tipo de número, deu ruim. Deu errado. Ah, não, mas o que a gente pode fazer então? Vai continuar dando minutos para ele? Por quê? Soteldo, ele só tem uma jogada. Ele corta pro fundo e cruza para dentro da área. Só que o Fluminense, não sei se tu reparou, não tem lá os atacantes mais altos do cenário nacional. Então esse tipo de jogada de Soteldo pro Fluminense atual não vai ajudar em nada. O que o Soteldo tinha que fazer? Tinha que jogar com mais coragem. Tinha que, em vez de cortar pra dentro, pra linha de fundo, corta pra dentro, chuta, cruza rasteiro. Tem que dar um jeito dele. Agora, esse aproveitamento não dá pra ficar assim. Ontem foi pior. Porque o Fluminense tava bem, mano. O Fluminense tava melhor do que o Corinthians. Riquelme e Felipe entrou muito bem, fazendo tabela com o Lúcio Acosta daquele lado lá, né, do lado direito que o Riquelme e Felipe jogou. Aí botou o Soteldo do lado esquerdo, acabou. Soteldo, toda a bola que ia nele, falhava. Só que aconteceu uma parada ontem que pouca gente pegou. O lance do gol do Fluminense, ele foi de uma bola parada, correto? Mais uma vez, bola aérea, né? Aonde Fábio falhou, um monte de gente falhou. Erro. Aqui é difícil tu colocar o erro do gol em uma pessoa. Todo mundo falhou. Aquela bola não podia fazer o arco e morrer dentro da... Não podia. Ah, não, mas por que o Fábio não defendeu? O Fábio estava esperando uma intervenção. Essa bola não podia ter feito o ângulo que ela fez sem ninguém ter encostado nela.
A zaga, né? Tava Igor Rabelo e Inácio, passou por eles, né? Deixaram o Ramos, né? O zagueiro do Corinthians chegar livre. Pô, tudo errado. Tudo errado. Erro do sistema defensivo, tá? Agora, o problema é que se tu olhar antes a jogada, só teve aquela falta porque a bola tava em posse do Fluminense, Soteldo pega a bola e faz uma inversão de jogada totalmente ridícula. E o Thales Magno ganha a bola na cabeça. Tipo assim, a bola tava na nossa posse. Era nós construir. Ele tentou inverter uma bola, nada a ver, assim. E originou a falta que originou o gol, entendeu? Então, assim, ele tem parcela de culpa no gol que o Fluminense tomou. Então, entenda, galera. A gente tá falando de um jogador que tá vivendo provavelmente o pior momento da história da carreira dele. E o Fluminense gastou uma grana preta nele. Preta, 30 milhões. Então, com isso, né, a torcida do Fluminense tá revoltada em relação a Soteldo. E digo mais, existe uma insistência exagerada do Renato no Soteldo. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou o maior fã de Keno, tá? Mas, meu amigo, Keno é... Pô, não dá pra comparar a utilidade de Keno em relação ao Soteldo. Soteldo hoje tem que ser o último dos pontas a ser utilizado. O último. Todo mundo tem que estar à frente dele. Kevin Serna, Canóbio, Santi Moreno, Riquelme Felipe, Keno, lá atrás Soteldo, Matheus Reis, que nem jogou, e lá atrás Soteldo. Agora, o Soteldo, ele é homem de confiança do Renato. Aí eu fico me perguntando, até onde o Renato vai com esse amor ao Soteldo? Digo aqui, se insistir mais no Soteldo, a tendência é que a gente perca mais pontos importantes, porque o jogador não está bem. A gente precisa entender isso, tá? A gente precisa ter essa conversa. Não dá para insistir em Soteldo. Pelo amor de Deus, a gente tem outras peças que dá para utilizar. Ah, gastou muito dinheiro, Thiago. 30 milhões, tem que botar. Não, peraí. Já basta o erro de gastar 30 milhões no Soteldo. Foi um valor fora da realidade. Então não é porque você errou que você tem que errar mais ainda. Já basta um erro. Botar em campo é outro. Ah, não, Thiago, mas ele vai melhorar com o tempo. Beleza, mas agora, momento de decisão, não dá pra ter Soteldo, hein? Não dá pra ter Soteldo. Espera Soteldo pra um carioquinha, pra ele ganhar confiança. Espera Soteldo num joguinho mais tranquilo no Campeonato Brasileiro em casa. Um time muito fraco do outro lado. Porque insistir em Soteldo vai ser loucura, tá? E digo mais. Ontem, Renato foi muito criticado também. Mas aí sobre Renato eu vou comentar agora. Se inscreva aqui no canal do Flu, se você ainda não se inscreveu. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ative o sininho tricolor. Arrebenta nesse like aí. Mas vamos lá. Renato ontem teve uma nota baixíssima na avaliação da galera, tá? Ele foi o pior colocado. O GE traz sempre essa pontuação, né? Eu achei maneiro isso aqui do Globo Esporte. E olha só, tem a nota do GE, que foi a menor nota foi a do Renato também, 3.5. E o público também foi a pior nota, 1.6. Aí a explicação do GE foi: optou por uma escalação completamente reserva, pensando na Sul-Americana, e pagou o preço dessa escolha. O time foi seguro defensivamente na maior parte do tempo, mas levou pouquíssimo perigo na frente, tá? É uma crítica válida? Sim, tá? Mas todo mundo concordava aqui, todo mundo concordava. Nós precisamos poupar. Todo mundo falou, precisamos poupar. Esse não é o problema de poupar. Até porque o Renato justificou isso, ó. Renato revela, Sul-Americana é a prioridade. Eu tô aqui no Netflix e ele disse o seguinte: nós temos terça-feira um jogo pela Sul-Americana dificílimo na Argentina, que a gente vai, lógico, com força máxima, porque na outra terça a gente decide em casa, e nesse meio tempo tem o Vitória,
tem que pensar em viagem, desgaste, viagem para cima e para baixo. A cada 3 dias tem condições, então não estamos priorizando nada. No momento estamos procurando avançar as 3 competições, conseguimos o nosso objetivo, infelizmente perdemos o jogo de hoje. Vamos pensar na Sul-Americana para ver se a gente consegue uma classificação para a semifinal, mas nunca descuidando do Campeonato Brasileiro. Ele falou isso aqui, né? Então, Sul-Americana será prioridade. Aí aqui tá falando, no momento não estamos priorizando nada. Perguntado sobre se é possível, né? Então, eu não entendi o título da matéria. Tu entendeu, diretor? Então, não é que esteja priorizando. Não, mas vamos lá. Posso falar? Tá priorizando e tem que priorizar, tá? Agora, porque se não tivesse priorizando, não tinha ido com o time totalmente reserva, correto? Então, assim, por mais que ele fale que não esteja, as atitudes mostram que realmente ele está priorizando. Ele está errado em priorizar a Sul-Americana? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, dentro do aspecto de você vai usar o time reserva, dentro daquele aspecto ele poderia ter feito melhor, tá? Em vez de ter botado o Soteldo, ele poderia ter colocado o Keno. Em vez de botar o Lima para fazer ponta durante a maioria do jogo, a maior parte do jogo, e o Lima errando tudo, ele poderia já ter colocado o Riquelme Felipe para começar. Você me entende o que eu quero dizer? Então, assim, a minha crítica ao Renato não é porque ele utilizou um time reserva. Essa não é a crítica que eu tenho ao Renato. Ao Renato, a crítica que eu tenho é: ele mexeu mal no time e ele escalou errado. Não tinha para que ele escalar Bernal e Otávio. Os dois fazem a mesma função. Ou é Bernal ou é Otávio, tá? Então ele bota Bernal, Otávio, Lima aberto. Então, assim, o problema, na minha opinião, foi a escalação do Fluminense do time reserva. Porque o mesmo time reserva, o Fluminense poderia ter feito algo melhor, tá? Então, por isso que eu concordo que a nota dele é baixa, é entendível. Mas não pela escolha dele de usar o reserva. Mas outra coisa. Mesmo com o time reserva, dava pra fazer melhor. Isso que eu quero dizer, tá? Mas a questão minha é: não dá pra brincar no Brasileiro, hein, Renato? Não dá pra brincar no Brasileiro, não. Mas eu concordo, a gente tem que buscar esse título da Sula. Mas esse Brasileiro, se a gente deixar pra depois, nós vamos sofrer sérias consequências. Dito isto, que aconteceu no ano passado. Um Fluminense que brigou pra não cair. Então a gente precisa ter isso em mente. Não dá para brincar no Brasileiro, mas também não acho que... ele tinha que ir com o titular. Também não acho. Mas acho que com o time reserva ele poderia ter feito melhor. Tá? Então é isso. Comente qual é a sua opinião. Quero saber a sua análise. Comente aí sobre o Soteldo, sobre Renatão. Mas que dê tudo certo. Terça-feira a gente vai ganhar o Lanús, se Deus quiser. Aí a gente fica mais tranquilão, beleza? Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho do color. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.